seguintes, elas estão baseadas nas diretrizes e nos conteúdos determinados pelo Estatuto da Cidade e pela Resolução 34 do Concidades, além do que obedeceu o artigo 108 da Lei Orgânica do Município. Enfim, este plano diretor participativo, que ora tramita e que está sendo objeto dessa audiência pública, ele visa o planejamento e o desenvolvimento territorial, socioeconômico e ambiental sustentável do município de Governador Celso Ramos, de maneira que as oportunidades sejam oferecidas a qualquer cidadão e o futuro seja construído por todos. Assim sendo, com essa introdução que explica e reforça para quem não tinha participado do processo de elaboração, a gente passa para a apresentação da estrutura do projeto de lei, que é o objeto de análise da tramitação na Câmara. Então, a estrutura, o projeto de lei do Plano Diretor Participativo de Governador Celso Ramos, ele é composto por 8 títulos. O primeiro título trata das disposições gerais, o segundo título da componente estratégica do plano diretor, como nós havíamos falado antes, a importância de haver essa componente estratégica. Fala também dos instrumentos do Estatuto da Cidade, fala dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, de regularização fundiária e de financiamento da política urbana. Trata também das normas de uso e ocupação do solo, das normas de parcelamento do solo, do sistema de acompanhamento e controle social das políticas urbanas do município. E, por fim, das disposições finais e transitórias. Então, começaremos aqui a apresentar as disposições gerais no capítulo 1 e o capítulo 2. Ela é composta pelo capítulo 2. O capítulo 1, ele traz trata da denominação, estabelecimento do marco regulatório, a abrangência dessa lei e o conteúdo. Aí ela é composta por artigos que não vamos entrar, eu só estou colocando como estrutura, porque esse material está disponível para a população na Câmara de Vereadores, no site da Câmara e também em forma de papel. Então, ele tem uma série de dispositivos que contemplam a denominação, o estabelecimento do marco regulatório, a abrangência e o conteúdo. O capítulo 2 trata das diretrizes e objetivos gerais e dos eixos estratégicos prioritários. Então são 2 artigos, artigo 3º e o artigo 4º, e aqui cabe, complementando aquela introdução feita há pouco, falarmos um pouquinho mais dos objetivos do plano. Interessante ressaltar que esses objetivos do Plano Diretor Participativo de Governador Celso Ramos, que nada mais são do que os objetivos da política urbana, da política do desenvolvimento desse município, eles foram eleitos, discutidos e eleitos com a participação da população do município, através dos seus representantes nas oficinas de elaboração do plano, como eu já havia mencionado, os delegados territoriais, os delegados setoriais. E quais são esses objetivos? Então, me permito ler para que nós possamos entender todo o desenvolvimento desse plano diretor. Os objetivos, então, eleitos pelo município de Governador Celso Ramos como sendo os prioritários para o desenvolvimento e para constarem numa lei do plano diretor. Qualificar o meio ambiente e preservar o patrimônio natural do município, visando coibir, 2 pontos, a privatização e poluição da orla e das praias,
a degradação das nascentes, córregos, rios e suas respectivas matas ciliares, o desmatamento e a ocupação indevida das áreas de preservação permanente. Como segundo objetivo eleito pela população foi promover o desenvolvimento econômico, o turismo e a pesca de forma sustentável, incentivando a geração de trabalho e renda, ordenando, fiscalizando, regulamentando as atividades industriais, incentivando aquelas atividades não poluentes, de baixo impacto e compatíveis com as características e vocação do município, promovendo o planejamento, ordenamento e a infraestrutura das atividades de pesca, maricultura e carcinicultura, promovendo a qualificação do pescador e implantando a infraestrutura e o planejamento integrado e participativo do turismo. Como terceiro objetivo, consta implantar o saneamento básico e promover a melhoria dos serviços de abastecimento de água através, 2 pontos, da implantação de sistema de coleta e tratamento do esgoto, do combate e fiscalização dos escoamentos irregulares em redes pluviais, córregos e mar, da melhoria do serviço de coleta de resíduos sólidos com aumento de capacidade e implantação da coleta seletiva e da melhoria do fornecimento e qualidade da água. Por fim, o quarto objetivo, melhorar a qualidade da educação, fomentando o ensino básico e médio, assegurando o transporte escolar, assegurando atendimento à educação especial e inclusiva e oferecendo o ensino profissionalizante e a educação ambiental. Então, baseado nesses objetivos, que foram eleitos com a participação da população, a componente estratégica, como que esses objetivos serão alcançados? Esses objetivos serão alcançados através de estratégias que estão referidas no título 2 desse plano. O projeto de lei complementar do plano diretor do governador Celso Ramos não traz apenas quais os objetivos, quais os anseios da população, mas traz os meios, as estratégias para se alcançar esses objetivos. Através também da componente regulatória, composta pelo zoneamento, que está no capítulo 3 do título 4. As estratégias estão referidas no título 2, a componente regulatória, que é o zoneamento, está no capítulo 3 do título 4, as regras de uso, ocupação e parcelamento do solo aparecem nos títulos 5 e 6. E também pelos instrumentos do Estatuto da Cidade que foram adotados neste plano, que estão dentro dos títulos 3 e 4 desse projeto de lei. Assim sendo, aqui está o título das disposições gerais. No título 2, então, vem a componente estratégica do plano diretor participativo. Como alcançar esses 4 objetivos elencados como os prioritários para a população de governador Celso Ramos. Então, o capítulo 1 trata das disposições gerais dessa componente estratégica do plano diretor. O capítulo 2, ele fala da estratégia de qualificação e preservação do patrimônio natural e construído, com todas as suas explicações. Isso consta na lei, que não cabe aqui nós lermos. Capítulo 3, da estratégia do fomento ao desenvolvimento econômico. Capítulo 4, da estratégia de implantação do sistema de saneamento básico municipal. E capítulo 5, da estratégia de melhoria da qualidade e do acesso à educação. Então, lá dentro desses 5 capítulos, aparecem as estratégias com os caminhos
os programas, os planos, os projetos, as ações que devem ser efetuadas e onde e como. E em que tempo isso deve ser começado a ser trabalhado pelo Executivo Municipal a partir desta lei ser sancionada. Aí nós chegamos aqui no título 3. O título 3 trata dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Ele é formado por 2 capítulos, sempre as disposições gerais, capítulo 1, e o capítulo 2 traz a classificação. É importante lembrar, ressaltar que o Estatuto da Cidade determina que todo o plano diretor deve conter alguns instrumentos que estão ali dentro do Estatuto da Cidade. Então, os instrumentos aqui elencados, eles são o mínimo exigido por lei. Não tem como não compor um plano diretor esses instrumentos. Quais sejam? Na seção 1 tem os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, na seção 2, os instrumentos de regularização fundiária, na seção 3, dos instrumentos de financiamento da política urbana, na seção 4, dos instrumentos para a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo urbano, e na seção 5, dos instrumentos de democratização da gestão urbana. Então, esses são os instrumentos constantes do Estatuto da Cidade e que também estão, que o plano diretor de governador Celso Ramos contempla o que determina o Estatuto da Cidade. Aí nós passamos para o título 4, que trata especificamente dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, da regularização fundiária e do financiamento da política urbana. Ele é composto por 11 capítulos. O capítulo 1 trata do instrumento da transferência do direito de construir, o capítulo 2 do direito da preferência, o capítulo 3 das outorgas onerosas do direito de construir e por alteração de uso, capítulo 4 trata das operações urbanas consorciadas, o capítulo 5 trata do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. As pessoas vão reconhecer aqui que recentemente em São Paulo, no centro de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo começou a a aplicar esse instrumento naqueles prédios que estavam abandonados há muitos anos no centro de São Paulo. Os noticiários trazem o que tem acontecido. E o do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo, o IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento que ele vem na sequência do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O capítulo 7º, ele trata da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Esses três, o 5, o 6 e o 7, eles são utilizados progressivamente. Primeiro vem um aviso da obrigatoriedade, da compulsoriedade de ser parcelado, edificado, utilizado aquela propriedade. Depois, não acontecendo isso, começa o imposto, o IPTU progressivo no tempo. E, por último, se mesmo assim não acontecer de ser cumprida essa determinação, passa para a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. É importante dizer que todos esses instrumentos que aqui estão, eles constam no projeto de lei como poderão ser utilizados. A maioria desses aqui, a própria lei determina que eles precisam ter uma lei específica, mas eles devem constar por lei no plano diretor, eles devem estar previstos, ou seja,
governo municipal tem que ter essa prerrogativa de poder utilizar esses instrumentos naquele momento que ele entender ser o momento certo, mas para isso eles devem estar contidos no plano diretor. Depois tem o instrumento do consórcio imobiliário, o 9º, o direito de superfície, o 10º, do estudo de impacto de vizinhança e o 11º, das áreas especiais de interesse social. Essas são aquelas áreas em que o governo municipal tem a possibilidade de implantar a sua habitação de interesse social. Então, esses são os 11 instrumentos de indução do desenvolvimento urbano ou de regularização fundiária e também para o financiamento da política urbana municipal. Aí no título 5 vem as normas de uso e ocupação do solo. O capítulo 1 novamente começa com as disposições gerais. Depois são 4 seções que fala dos usos e atividades. Deixa eu chegar um pouquinho para cá para ver se a gente consegue ver. A seção 2 fala das incomodidades e seus respectivos níveis, daquelas atividades e qual é o nível de incomodidade que uma dada atividade pode causar. E se ela causa uma certa incomodidade, onde é que essa atividade vai poder se instalar no município. A seção 3 trata dos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, quais sejam. Aí temos aqui 4 seções, que são do coeficiente de aproveitamento e do potencial construtivo, da taxa de ocupação máxima e da taxa de permeabilidade dos terrenos, do tamanho dos afastamentos e da testada do lote e do número máximo de pavimentos. Depois vem a seção 4, que ela trata das vagas para estacionamento. Aí, no que diz respeito às normas de ocupação, de uso e ocupação do solo, vem o capítulo 2, que traz as disposições especiais sobre o uso e ocupação do solo. São 2 seções. A seção 1 trata das áreas não edificáveis, quais aquelas áreas não edificáveis existentes no município, e do uso e ocupação do solo por condomínios horizontais. Então, essas são as disposições especiais sobre o uso e ocupação do solo. O capítulo 3 trata do zoneamento. Então, o zoneamento, esse capítulo 3, ele é composto por 8 seções. As disposições gerais sobre o zoneamento. Aí, da seção 2 em diante, começam a ser descritas as macrozonas. O município está composto de 6 macrozonas. E aí, então, começa-se a descrição da macrozona 7, da macrozona das areias. Aí trata, eu vou abrir aqui de uma vez só, trata das disposições gerais sobre a macrozona das areias, trata da zona rural, que está lá na macrozona das areias, das zonas de expansão urbana imediata 1 de areias, a zona de expansão imediata 2 das areias e da zona industrial. A seção 3 trata da macrozona do Jordão, composta por 3 subseções. A primeira também das disposições gerais, depois da zona de expansão urbana imediata 1 do Jordão e da zona de expansão urbana do Jordão. A seção 4 fala sobre a macrozona de Ganchos, composta por 4 subseções, das disposições gerais sobre a macrozona dos Ganchos, na subseção 1,
da Zona de Qualificação Urbana dos Ganchos, na seção 2. Na seção 3, da Zona de Reestruturação Urbana dos Ganchos. E a subseção 4, da Zona de Ocupação Restrita por Fatores Ambientais. É importante lembrar que todo o detalhamento consta do projeto de lei que está à disposição de todas as pessoas interessadas aqui. Depois, a seção 5 trata da macrozona de Palmas, composta por 7 subseções. A subseção 1 também das disposições gerais. A subseção 2 fala da Zona de Reestruturação Urbana de Palmas. A seção 3 fala das zonas turísticas de Palmas dos tipos 1, 2 e 3. A subseção 4 fala da zona turística de Palmas do tipo 4. A subseção 5 fala da zona turística de Palmas do tipo 5. A subseção 6 fala da zona de expansão urbana da Vila de Palmas. A subseção 7 fala do loteamento Palmas do Arvoredo, que simplesmente, conforme ficou deliberado nas oficinas, essa subseção 3, ela simplesmente menciona o loteamento Palmas do Arvoredo e depois, no anexo da lei, traz a documentação tal como ele está. Não se planejou nenhuma alteração do que o loteamento foi feito. Depois a gente passa para a seção 6, que trata da macrozona da Armação, composta por 4 subseções. A primeira sempre das disposições gerais. A segunda fala da zona de ocupação restrita por fatores ambientais da Armação. A subseção 3 fala da zona de reestruturação urbana da Armação. E a subseção 4 fala da Zona Especial de Qualificação Ambiental da APA. Porque, como vocês sabem, existe um pedacinho da APA que fica bem justamente na orla da Armação, né? Depois passamos aqui para a seção 7, ela trata da macrozona de Anhatomirim, composta de 3 subseções. A primeira trata das disposições gerais. A segunda trata das zonas de urbanização restrita da APA. E a 3 da Zona de Proteção e Manejo Ambiental de Anhatomirim. Depois, por último, tem as áreas de especial interesse. E além destas zonas, o zoneamento do município também traz as zonas de especial interesse. As zonas de especial interesse, essa seção 8 é composta por 12 subseções. Subseção 1 trata das áreas de especial interesse de pesca e maricultura. Subseção 2 trata das áreas de relevante interesse ambiental e turístico. A subseção 3 trata das áreas de ocupação controlada. A subseção 4 da área de interesse histórico e cultural. A subseção 5 das áreas de especial interesse social do tipo 1, que são aquelas onde já existem ocupação com moradias subnormais e que estão necessitando de serem regularizadas e melhoradas. A subseção 6 trata das áreas de especial interesse social do tipo 2. O tipo 2 das áreas de especial interesse social, elas se referem àquelas áreas que o município necessita preservar ou gravar para futuros assentamentos para o uso de habitação de interesse social. A
A subseção 7 trata da área de proteção dos mananciais. A subseção 8 da área de especial interesse de comércio e serviços. A subseção 9 das áreas de uso limitado. A 10 das áreas de especial interesse institucional. A 11 do sistema de áreas verdes urbanas, que não basta apenas ter